O Alexandre, que é um dos coordenadores da Defesa Civil aqui de Belo Horizonte e sempre está envolvido em situações, né, de amparar as pessoas em áreas de risco, né, em encostas, lugares de enchentes. E essa época do ano é a época mais crítica, né, Alexandre? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade e também aproveitar a oportunidade para fazer uma declaração que eu reputo a mais importante de todas. Sim. Jesus Cristo é o Senhor da Defesa Civil de Belo Horizonte. Amém. Amém. Bom, ele já abriu a conversa assim para ficar à vontade, né? Certamente. Exatamente. E isso é importante porque é visível desde o primeiro dia que eu cheguei na Defesa Civil e fiz essa declaração, e a gente faz essa declaração todos os dias lá, numa reunião que nós temos na hora do almoço. E isso é importante porque isso fez muita diferença. É importante que as pessoas saibam que quando Jesus Cristo é o Senhor de qualquer lugar, faz muita diferença. Fica aqui o nosso carinho, então, a toda a Defesa Civil, que a gente tem o nosso apoio aqui, Com certeza. esclarecido e estampado. Eu fico impressionado como é que Jesus é estratégico. Ele estabelece os seus agentes nos lugares mais diversos da sociedade, né? Verdade. Exatamente para fazer declarações como essa que o Alexandre acabou de dizer. A gente não conhecia o Alexandre, mas ficou mais feliz ainda de conhecê-lo, sabendo que é um homem de Deus, está ali servindo. E essa declaração ela faz diferença a partir dos resultados que ela acontece. Porque a partir do momento que eu não sou o coordenador, mas ele é, nós temos em Belo Horizonte hoje, por exemplo, um sucesso muito grande em termos de proteção civil, que nos levou inclusive à ONU para receber um prêmio em maio. Que legal. Então tudo isso eu quero ter a oportunidade de glorificar Jesus Cristo, porque toda a honra e toda a glória é dele. Amém. E respondendo a sua pergunta, realmente é muito importante que as pessoas tenham, nesse período agora, um sentimento de muito cuidado nas áreas de risco, porque a autoproteção é uma recomendação da Organização das Nações Unidas e é algo que já é praticado, por exemplo, em civilizações antigas como o Japão, que tem um alto problema com desastres. Isso lá já é cultural. Então as pessoas aqui acham que o problema é só de governo, só do poder público. O poder público tem muita responsabilidade. Mas a autoproteção, nós tomarmos o cuidado nos locais de risco, e isso é muito importante também. Então, nós temos que ter a autoproteção, eu tomando cuidado, a proteção comunitária, as pessoas que moram na área de risco, tomando cuidado conjuntamente e, logicamente, o poder público fazendo a sua parte. Alexandre, quando você fala de autoproteção, defina pra gente, pro pessoal de casa, o que pode envolver essa autoproteção, porque o brasileiro tem essa cultura realmente de sempre jogar a responsabilidade pro governo. Ah, mas o governo isso, o governo aquilo. Então, quais as responsabilidades ou os cuidados, as prevenções que nós, como cidadãos, podemos ter? Por exemplo, a Belo Horizonte, ela está toda sinalizada com placas dizendo locais de inundação. Então, à medida que as pessoas vão para esses locais, passam nesses locais, se tiver enxurrada, se tiver inundação, não passe com o seu carro lá, porque você não sabe nem se tem rua embaixo, pode estar tudo erodido, e isso é muito comum. Outra coisa também são as pessoas tentarem passar a pé em locais que estão com enxurrada, em pontes que estão cobertas por água. Isso, a medida de autoproteção é você esperar para que a água baixe e depois você passa. Isso chega a ser até irresponsabilidade, né? O camarada passando uma ponte que está cheia d'água. Nós vimos há um tempo atrás, não sei quanto tempo exatamente, um indivíduo que foi atravessar uma ponte cheia de água e encostou num poste, foi eletrocutado, caiu e ninguém achou depois o corpo. Nós tivemos uma morte de uma família 2 anos atrás, não aqui em Belo Horizonte, mas que foi passar em cima da ponte, a água arrastou o carro e morreu uma família inteira, inclusive crianças. Então a medida de autoproteção são coisas assim, evitar estacionar o carro em locais onde tem essas placas. Quer dizer, autoproteção do patrimônio também. Alexandre, deixa eu te interromper. Não foi o seguinte, a nossa produção preparou uma matéria mostrando áreas de risco em Belo Horizonte. Para você que não é de BH, você vai conhecer um pouquinho, né? Quem é de BH já tem mais ou menos noção, pelo menos deveria ter, dessas áreas de risco. Mas é importante também para quem não é de BH, porque você pode transportar as informações aí para a sua região, né? E as dicas que certamente o Alexandre vai trazer hoje servem para você aí também, onde quer que você more, né? Então a gente vai assistir esse VT, na volta o Alexandre comenta, se possível, de cada área de risco também. Vamos lá.
No bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte, alguns pontos assustam os moradores. Nesta rua, quando o período chuvoso começa, o córrego enche, preocupando quem mora aqui. Quando chove, a enxurrada está correndo toda nessa rua, entra dentro do nosso lote, né? Então a situação é muito preocupante para nós. Dona Itair já viu carros serem arrastados e casas inundadas na região. Mas ela reconhece que pouco pode fazer para prevenir o problema. A gente faz o que pode, né? Vai tirando os entulhos da beira da casa, vai limpando a rede, mais ou menos, o que a gente pode fazer. Mas muita coisa a gente não pode, né? Porque aqui vem água de muitos lugares, né? Muitos lugares a água chega aqui por essa manilha. Então não tem como a gente fazer muita coisa. Ricardo transporta crianças e passa pela região de 2 a 3 vezes por dia. Neste período, ele evita o local. Que quando chove ele alaga, ele fica muito perigoso e a terra encharcada. Eu prefiro dar a volta no bairro, praticamente dar uma volta no bairro, para poder passar num lugar mais seguro. Em outro ponto do bairro, na rua Passa 4, um prédio desabou em janeiro de 2012. Com a queda, uma pessoa morreu. Na área, que é de risco, até hoje tem os destroços. Os moradores que vivem próximos temem que o problema volte a acontecer. A gente vê aqui do lado tem casas, tem novas residências ali que também tem estrutura um pouco abalada, foram abaladas até mesmo pela queda do outro prédio. E a gente fica com aquela sensação de qualquer hora estar passando pelo mesmo problema que tivemos há tempos atrás. O bairro Prado, na região oeste, é um dos mais castigados. Esta rua tem sinalização orientando motoristas e pedestres para não passar nos dias de chuva. Na Avenida Tereza Cristina, o rio Arrudas enche em fortes temporais. Por isso foram instalados sensores que alertam em caso de enchentes. Áreas como estas devem ser evitadas em dias de chuvas, principalmente pelos pedestres, já que o risco de quedas é maior. Além disso, em casos mais graves, a pessoa corre o risco de ser arrastada pela correnteza. A mesma regra vale para os motoristas. Buracos podem ficar escondidos na pista, causando graves acidentes. Quem passa pelo local enfrenta dificuldades neste período. Eu não posso vir pela Tereza Cristina não, porque a água passa aí embaixo aí, ó, entendeu? Aí para sair tem que sair por cima aqui. E como é que faz? Chega na sua casa? Não, aqui não chega não. Ela passa beirando o canal aí e vem lá de cima da Vila São Paulo e passa por cima do asfalto, depois baixa rápido. Mas quando chove, então dá medo? É, dá medo. É bem perigoso mesmo. Para carro não é bom transitar aqui nessa parte aqui não. Para os carros todos aí. Não pode nem descer nem subir. Parabéns, Ana Flávia e toda a equipe que realizou essa matéria. Parece que muitas pessoas, né, que foram entrevistadas têm uma certa consciência, né, mas, por outro lado, não é comum a toda a população essa conscientização, né, Alexandre? Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte tem um trabalho com as comunidades nas áreas de risco, inclusive seguindo as orientações da Estratégia Internacional de Redução de Risco de Desastre. Então, nós temos os núcleos de defesa civil para áreas de deslizamento e os núcleos de alerta de chuva para áreas de inundação. Então a Prefeitura reúne essas pessoas, treina no Corpo de Bombeiros, faz vistorias conjuntas para a limpeza dos córregos, a Prefeitura limpar. Então existe uma mobilização comunitária exatamente porque nós acreditamos que parte da solução do problema de prevenção vem de um comportamento da comunidade. Uhum. Agora, tudo isso é fruto de ocupação desordenada. A pessoa constrói um lugar que não deveria construir. No passado até a própria prefeitura permitia isso, então isso tem um passivo muito grande. Uhum. E para a solução disso não é de um dia para o outro. Então sim, a gente precisa realmente de ter obras e tudo. Sim, agora eu queria saber como que é o trabalho de vocês nesse ponto da defesa civil, porque muitas pessoas estão já morando em lugares de risco. E essas pessoas que desconfiam que moram em um lugar de risco ou têm realmente essa informação, o que elas devem fazer para se certificar que elas podem continuar ali ou não? Olha, a gente tem um mapeamento de risco geológico na cidade e um mapeamento de risco de área de inundação. Além disso, nós pegamos um mapa do Google, reunimos as pessoas que moram dentro das áreas de inundação e fizemos um sistema de alerta e alarme com eles. Então, a partir do monitoramento, através daqueles sensores que foram falados na reportagem, do nosso centro a gente monitora a chuva e quando começa a elevar o nível do rio,
A gente emite alerta via SMS para aquelas pessoas que moram ali dentro. Elas, dentro de uma rede, elas avisam e têm condição, inclusive, de sair e de elevar seus objetos, pegar documentos, Dá tempo, elevar os seus equipamentos e diminuir o prejuízo. Isso é prevenção também. Por quê? Porque não tem condição de você tirar, por exemplo, todo mundo em volta da Tereza Cristina. Ou desviar a água, por exemplo, para não passar Impossível. naquele lugar, né? Exatamente. Porque você estava falando com a gente fora do ar, que parece que Belo Horizonte tem 700 quilômetros de rio. Exatamente. Eu, particularmente, como mineiro, Belo Horizontino, há 30 e tantos anos que moro aqui, nunca ouvi falar disso. Exatamente. Olha, a Avenida Francisco Sá, ela, que é um grande problema nosso, ela é um rio, é o córrego dos Pintos que passa ali de baixo. A avenida, lá na cidade de Jardim... Francisco Sá no Gutierrez? No Gutierrez, ali no Prado. Ali é um rio embaixo. embaixo. Inclusive está prevista uma obra ali que vai resolver aquele problema. A Avenida Mendes Sá, ali em Santa Efigênia, é um rio. A Avenida Belém, na Pompeia, é um rio. A Via Expressa, agora um pedaço, construiu em cima Exatamente. do rio. A Avenida Vilarinho é um rio. Então nós temos, dentro de Belo Horizonte, entre rios e córregos, 700 quilômetros. É a distância daqui em Brasília. Meu Deus. Então, isso, além de que vem água de Contagem. Aí já entra tudo, Contagem, Betim, vem Exatamente. água tudo de fora para Belo Horizonte. O Belo Horizonte tem muita área de área impermeável? Sim, e o que acontece é que o grande problema é que você vai impermeabilizando, a água que antes descia para a terra, ela corre para os rios, e logicamente que esses rios tinham uma capacidade natural de receber essa água. A calha não aguenta e ela então extravasa.